Você acorda em 1345. O ar lhe corta por dentro como faca mal afiada, e o fio da manhã entra pelas frestas das tábuas com um brilho pálido que não aquece nada. O feno sob o seu corpo está úmido nas bordas. Cada palha arranha como uma pequena lembrança do que foi deixado para trás. Há um barulho constante, baixo, que só depois você percebe ser o vento empurrando o mundo, sussurrando entre pedras, medidas e promessas. Você respira devagar para que o frio não lhe roube de vez o fôlego. Senta-se. O teto é de madeira escurecida pela fumaça de anos. Há uma viga torta com uma rachadura que parece um olho fechado. Você aperta contra a palma o único metal que possui, um pequeno cravo de ferro, liso de tanto ser tocado, e só então se levanta. Lá fora, a madrugada tem cor de água de poço. A terra dura, as marcas da noite recentes. O carro já espera com as rodas sujas de um ontem que não acabou. 2 bois respirando bruma que sobe como incenso grosseiro. Seu pai confere as tiras de couro sem olhar para você. Sua mãe amarra o cordão do seu capuz e, ao puxar, puxa junto alguma coisa no meio do peito. O adeus é uma palavra curta. Sirva. Não há promessas, não há nada que alivie. O campo não guarda filhos. Entrega-os quando pode. Você sobe no carro. A estrada mastiga silêncio e sacode os ossos até ensiná-los a fazer menos barulho. O castelo aparece antes que se fale dele. Um contorno escuro contra um céu sem pássaros. Não se ergue, pesa. É pedra que lembra chuva, parede que lembra inverno. As torres fincam a neblina como lanças enterradas num tecido branco. O portão é de tábuas grossas, estriadas como tronco antigo, e range com um som que parece comida mastigada. Quando se abre, você sente o mundo mudar de temperatura. O carro entra, o portão fecha às suas costas, com uma lentidão que você percebe mais do que vê. O pátio é um pulmão. Inspira fumaça de carvão, cheiro doce e bruto de esterco quente, ferrugem antiga umedecida pela geada. Expira vapores de cavalo, ordens curtas, tosse de ferreiro. As coisas aqui têm funções antes de terem nomes. A marreta faz tempo, a bigorna faz lei, a vassoura faz silêncio. Um homem magro, com bigode grisalho e um olhar que mede como se precificasse, aponta para você. A vassoura. Começa pelo corredor do norte. É o momento exato em que seu nome deixa de importar. Você entende sem pensar. E começa. As pedras do chão guardam as marcas de cascos como uma pele guarda as de infância. O corredor do norte é uma garganta longa. Tapes pendem pesados, escuros, úmidos nas bordas. Tochas estalam numa linguagem de brasas que só os velhos parecem compreender. Você empurra a sujeira como quem tenta mover um rio. A vassoura raspa. A água do balde esfria os dedos até eles virarem pedra. Quando você distrai o olhar para um retângulo de luz vindo de uma seteira, a ponta do cabo escorrega, um balde vira, a água corre em direção ao salão. O som que se segue não é grito, é o silêncio que lhe encontra primeiro, um silêncio atento, expectante. Você corre, limpa, seca com o pano que fede a graxa e sopa. Aprende. Distração aqui tem gosto, peso e preço. O sino da capela chama, metálico e distante. Você larga o que faz, enxuga as mãos nas roupas, corre. A capela é menor do que o frio nela. O piso morde o joelho. O banco treme sob o peso dos que fingem não tremer. O padre fala. O latim deixa as paredes úmidas. Você repete sem entender, mas entende sem repetir. Curvar-se.
O incenso gira em fios pálidos, desenha um teto que não existe, cai sobre a sua língua com um sabor que mistura fumaça e mel gasto. Ao fim, o mundo volta a andar. Cozinha. O calor, a princípio, parece consolo, depois ameaça. Os caldeirões fervejam como lagoas em tempestade. A gordura estala como granizo. A cozinheira tem mãos do tamanho de pães, vermelho nos olhos e um avental que conta histórias que você não quer ouvir. Lenha, pequeno, você corre. Água, você corre. Mais depressa. Você corre como se isso pudesse adiantar os ponteiros de todos os sinos. Descobre que a cozinha tem mapas invisíveis, zonas de passagem onde ninguém tromba com ninguém. E você, por enquanto, tromba com todos. Um escudeiro passa empurrando um cavalete com armaduras desmontadas. O metal, mesmo parado, parece respirar luz cinza. Você nota arranhões, pequenos sulcos de pancada e sente um medo que não sabe nomear. Tenta imaginar aquilo sobre um corpo pequeno como o seu. O escudeiro ri sem olhar. Primeiro aprende a cair, depois aprende a levantar. Só então permitimos que caia com honra. Você não sabe se entende, mas guarda como quem guarda fogo em pano molhado. O meio-dia derrama mais gente sobre o pátio. Cavalos sacodem crinas. Meninos menores do que você carregam baldes maiores do que deviam. Um cão preto atravessa o seu caminho. Olha, decide que você ainda não é interessante e vai embora. Você aprende os sons de comando, assobio curto para os estábulos, estalo de língua para os ajudantes de cozinha, 2 batidas de colher na borda da panela para os que servem. O castelo se organiza em ruídos. À tarde, as tarefas trocam de rosto e repetem o mesmo corpo. Polir metais. A pasta cheira a vinagre e sal. Você esfrega até aparecer um rosto que não reconhece. O seu, tremido, alongado pelo casco do elmo. Buscar água. A corda da cisterna arranha a palma, a roldana canta uma lamentação antiga. Quando o balde sobe, o braço treme com uma alegria que é mais desistência do que vitória. Picar lenha. A lâmina morde mal. A madeira responde com um estalo que rasga o pulso para dentro. Ninguém aplaude o que você faz. Ninguém precisa. No fim do dia, o salão grande acende. A luz das velas lambe tapeçarias com paciência. A mesa dos nobres é um mar que balança com risos e copos e palavras como tributo, colheita, borda. Você passa com uma travessa fumegante. Algum comentário escorre da ponta da mesa e cai sobre você como uma sopa que queima menos do que a vergonha. Você aprende o truque antigo: ser coluna. Firme, imóvel, necessária e ignorada. Quando uma risada sobe alto demais, você baixa o queixo. Quando um silêncio cai pesado, você atravessa o espaço devagar, por fora das bordas invisíveis. A noite engole gente, sons, cheiros. O portão range outra vez. Desta vez, fechando. Nas dependências dos servos, o chão é de poeira batida. A palha tem um desenho de espinhos que encontra a sua pele com precisão. Meninos alinham-se em fileiras tortas, cada um com uma história que por enquanto só respira, não fala. Um deles gira o corpo para lhe dar meia tira de pano como travesseiro. Você agradece com a nuca. Economias de voz fazem parte do que se aprende cedo. O teto range. O vento toca as janelas como se afinasse um instrumento de cordas invisíveis. Você quase dorme. Quase. Porque o castelo nunca dorme por completo. Um chamado cruza o pátio.
o som de passos apressados, o recado que virou sussurro, a brasa que precisa ser coberta, o cavalo que estranhou um sonho. Você abre os olhos sem ter certeza de tê-los fechado. O frio o recebe de volta como a água de um rio. Você não reclama. O corpo, surpreendentemente, se lembra de como se levantar sem despertar a dor toda de uma vez. Ao sair, você cruza com o ferreiro. Os olhos dele brilham com a luz de um fogo que não existe. É apenas o hábito de olhar brasas. Ele o mede, não com desprezo, mas com a medida exata que se dá a um material em processo. Quão maleável, quão quebradiço, quão capaz de virar outra coisa quando a hora chegar. De volta ao feno, você puxa o capuz sobre a testa, segura o cravo de ferro com o polegar e o indicador e tenta encontrar no escuro o contorno da sua própria respiração. Pensa no portão. Pensa no peso. Pensa no dia em que suas mãos não tremerão mais com baldes, mas com couros e correias, fivelas e lâminas. Nesse dia, você imagina, o frio ainda morderá, só que não decidirá por você. O mundo continuará pesado, só que pesará no lugar certo. Por ora, você é uma peça pequena que já tem forma, obediência com bordas, silêncio com fôlego, vontade com fome. E então o sino, que madruga mais cedo do que o amanhecer, vibra por dentro das pedras. Você acorda, embora nunca tenha dormido de verdade, na certeza de que a repetição é o ofício secreto do crescimento. Levantar, servir, calar, aprender. Você não conhece outra reza. Ainda não. Mas ela já começa a funcionar. Porque mesmo que nada lá fora mude, algo dentro de você se move um grão. E esse grão, no tempo certo, vira metal. O inverno prolonga-se dentro das muralhas como uma doença que o castelo parece gostar de carregar. A neve não cai sempre, mas o frio nunca se vai. Ele fica preso nas pedras, nas bainhas das roupas, dentro das panelas e até nas palavras que as pessoas dizem. Cada frase aqui tem um sopro branco saindo junto. Os dias se confundem. O sino dita o tempo e o corpo o segue. Há dias em que o trabalho é leve, esfregar metais, polir botas, carregar lenha. Mas há outros em que o corpo inteiro é arrastado para o pátio, onde o mestre de armas espera com os olhos estreitos e a postura de quem já enterrou todos os medos possíveis. Ele não fala o seu nome, não diz o motivo. Apenas joga-lhe uma espada de madeira. O golpe não dói como antes. Ele se espalha. É o tipo de dor que não escolhe um lugar específico. Ela mora no corpo todo, e o corpo aprende a aceitá-la como parte da roupa. Você não pensa em glória, nem em honra. A mente não cabe nelas ainda. Só pensa em acertar o próximo movimento, em cair direito, em levantar rápido o bastante para não ouvir o bastão do mestre cantando no ar. Às vezes ele passa por trás dos meninos e apenas observa. O olhar dele é pior que qualquer golpe. Quando para em você, o ar parece mais pesado, como se as próprias pedras prestassem atenção. Os treinos duram até o sol parecer desistir de brilhar sobre vocês. A cada dia o chão acumula mais marcas, pegadas, sangue seco, pedaços de madeira quebrada. Nenhum som é tão familiar quanto o do impacto. O estalo das espadas, o grunhido de esforço, o sopro curto de quem apanha e tenta disfarçar. No começo, cada golpe parece injusto, depois, inevitável, e um dia, necessário. O corpo aprende antes do espírito. A repetição vira oração, o suor vira bênção.
O mestre, que nunca elogia, apenas grunhe um melhor quando você acerta algo sem errar por acaso. Esse melhor vale mais que qualquer oração da capela. Há uma hora específica do dia em que o sol entra pelas torres e desenha o pátio em faixas douradas. Nelas, o frio se dissolve por instantes e tudo parece suspenso. Os meninos aproveitam para respirar fundo, encostando-se nas paredes, trocando olhares que não são de amizade, mas de reconhecimento. São soldados sem espada, aprendendo o ritmo da sobrevivência. Depois do treino, há silêncio. O castelo parece diferente quando os gritos cessam. Você volta para as tarefas menores, carregar sacos de farinha, empilhar lenha, limpar o estábulo. As mãos tremem, mas continuam. Os cavalos parecem entender algo que você ainda tenta decifrar. Olham devagar com um tipo de calma que só quem nasceu forte pode ter. Quando você escova o lombo deles, sente o calor subir pelas palmas, e aquilo o faz lembrar que ainda é feito de carne e não apenas de obediência. À noite, o salão do Lorde brilha com luz de velas. Você serve vinho, limpa mesas, recolhe copos. As vozes falam de caçadas e campanhas distantes, e você percebe que, dentro daquelas paredes, o mundo existe em camadas, e a sua é a mais funda. Quando o banquete termina, a sujeira é sua herança. Restos de pão, gordura seca, o chão úmido de vinho. Você limpa em silêncio. Há um conforto estranho nisso, o cansaço. Ele é a única coisa que você tem inteira. Ninguém pode tirá-lo. Nos dias seguintes, o mestre chama 2 a 2. Duelo, diz apenas. Os meninos se enfrentam, e o pátio se torna uma arena sem aplausos. A madeira bate na madeira, a areia se levanta, os corpos se movem como se estivessem presos a um mesmo destino. Quando chega a sua vez, você sente o frio fugir e o sangue assumir o comando. O oponente é maior, mais rápido, mas hesita. Você não. O golpe não é bonito, não é forte, mas é decidido e acerta. O som do impacto é tão alto que parece ecoar dentro da sua cabeça. O menino cai. O mestre não diz nada. Só o faz recolher a espada, olhar para o outro no chão e, pela primeira vez, encarar o resultado daquilo que vem aprendendo. Não é vitória, não é alegria, é outra coisa, um tipo de espanto calado, como se o corpo tivesse feito algo antes que a alma tivesse permissão. Naquela noite, o sono demora. A dor do braço é constante, mas não incomoda tanto quanto o pensamento de ter ferido alguém que não era inimigo, apenas reflexo. Você vira de lado e escuta os outros respirando, o som repetido do feno se mexendo. Tudo parece igual, mas não é. Há algo diferente no modo como você segura o silêncio agora. Lá fora, o vento sopra entre as torres, fazendo as bandeiras gemerem. Você pensa no que o mestre disse, que a força vem depois da dor, e a dor vem depois da queda. Mas há uma etapa que ele não menciona, o medo de se acostumar com tudo isso. E é com esse pensamento que o sono finalmente o vence, lento, pesado, como o cair da neve nas muralhas. As semanas seguintes descem como chuva pesada, sem começo nem fim. O frio aperta, o vento corta, e a rotina se torna uma única linha reta. Carregar, limpar, treinar, ajoelhar, dormir. Mas há algo diferente no ar, uma tensão silenciosa que o castelo inteiro parece sentir. As conversas sussurradas entre os escudeiros mudaram de tom. Os cavaleiros falam mais baixo, os ferreiros trabalham até mais tarde,
O som do martelo ecoa madrugada adentro, e o cheiro de ferro queimado se espalha pelos corredores como uma premonição. Certa manhã, o mestre de armas aparece no pátio sem o bastão. No lugar dele carrega uma espada real, pesada, viva, com o gume ainda sem polir. Ele a finca no chão e fala com a voz seca, sem elevar o tom. Hoje vocês aprenderão o que é o aço quando encontra carne. Ninguém se mexe. Os meninos trocam olhares tentando entender se aquilo é uma metáfora, mas não é. O portão norte se abre. O ar de fora entra sujo, misturado ao cheiro de fumaça e lama. 2 homens são trazidos, prisioneiros, sujos, amarrados, famintos. Um deles tenta erguer o olhar, mas o capuz cai sobre o rosto. O outro cambaleia. São bandidos, dizem, ou desertores, ou apenas pobres no caminho errado. Para o castelo, dá no mesmo. O mestre chama o primeiro menino da fileira. Ataque! O garoto hesita. A espada cai das mãos antes mesmo do primeiro passo. O mestre o empurra de lado. Próximo! Cada um avança, tenta, falha, recua. Quando chega a sua vez, o tempo parece encolher. O prisioneiro à sua frente está ajoelhado, os pulsos amarrados, a cabeça baixa. Há um fio de sangue escorrendo do nariz. O mestre diz apenas: toque-o com a lâmina, sinta o peso do que carrega. Você hesita. A espada escorrega um pouco na mão. O metal é frio como o portão no primeiro dia. O som ao redor desaparece. Por um instante, tudo que existe é o brilho pálido sobre o fio da lâmina e o tremor no ar. O mestre o observa, imóvel, e então, sem aviso, ele fala baixo, quase um sussurro. Não é sobre matar, é sobre suportar olhar. Você encosta o gume na pele do homem. A lâmina corta, não fundo, apenas o suficiente para desenhar uma linha vermelha. O sangue escorre lento, quente, vivo. O prisioneiro geme. E algo dentro de você, algo pequeno, frágil, se parte e se rearranja em silêncio. O mestre puxa a espada da sua mão. Agora sabe o que o aço pede de quem o segura. E vira as costas. O resto do dia passa como se o tempo estivesse cansado. Os sons são os mesmos, o martelo, os passos, o sino, mas há um eco novo neles. O ferro parece mais pesado, a luz mais pálida, o ar mais denso. Você continua o trabalho, lava o chão, carrega água, mas sente que deixou algo no pátio, uma parte que não volta. À noite, o fogo do salão queima alto. Os cavaleiros riem, bebem, contam histórias de guerra, e o som da alegria deles parece vir de outro mundo. Você serve em silêncio, o olhar perdido no reflexo das chamas sobre o vinho. O líquido vermelho brilha e, por um instante, lembra o corte fino da manhã. Você desvia o olhar. Quando o salão esvazia, você sobe a escada estreita que leva aos dormitórios. Os outros meninos já dormem. O som do vento entra pelas frestas como um lamento antigo. Você se deita, mas o sono não vem. A lembrança do sangue é uma chama pequena, persistente. Não há culpa nem orgulho, apenas o espanto. O corpo humano é mais quente do que você imaginava. Você se vira para o lado, tentando fugir do pensamento, mas ele o segue, lento, paciente, inevitável. E então você entende com a clareza dura de uma revelação. O castelo não o está ensinando a lutar, está ensinando a suportar. O aço não se forja apenas no fogo, mas na frieza de quem aprende a obedecer ao golpe e a não tremer diante do que ele causa. Lá fora, o sino toca. O vento muda de direção.
E o mundo, inteiro, imenso, indiferente, continua. O rumor chega primeiro que as ordens. Vem nas conversas entre os escudeiros, nos cochichos entre ferreiros e cocheiros. Dizem que o lorde do castelo foi chamado para reforçar a fronteira norte, onde uma vila foi saqueada. Ninguém sabe por quem, ou talvez todos saibam, mas fingem não saber. O ar muda, há mais pressa nas passadas, mais brasas nas forjas, mais gritos vindos dos pátios. O castelo inteiro parece se contrair, preparando-se para cuspir homens e ferro na direção do perigo. Você sente o cheiro de metal quente em cada esquina. Quando o mestre de armas o chama, o tom dele é seco. Os meninos que já seguram a espada sem tremor, venham comigo. Você está entre eles. Não entende o que isso significa até ver o portão se abrir pela primeira vez. A luz lá fora é diferente, não filtrada pela pedra, não partida pelas janelas estreitas, mas livre, vasta, quase insuportável. O mundo do lado de fora tem sons demais. O farfalhar das árvores, o canto breve dos corvos, o estalar do gelo quebrando sob os cascos. O cheiro de terra viva, misturada à fumaça de lenha, invade os pulmões e desperta algo esquecido. Por um instante, você se lembra do campo onde nasceu. Mas o instante morre rápido. O grupo parte. O mestre à frente, 3 cavaleiros armados, uma dúzia de escudeiros, e vocês, os aprendizes, seguindo atrás, carregando as lanças e as reservas de pão e sal. O chão está encharcado, o vento frio rasga o rosto, e o peso do elmo emprestado pressiona a nuca até o pescoço doer. Marcham por horas. As árvores crescem mais juntas quanto mais avançam, e o céu se fecha num cinza uniforme. O som dos cascos afunda no barro. Um dos meninos tropeça. O mestre não para. A estrada vira lama e a lama vira silêncio. Ao cair da tarde, o grupo alcança o vilarejo. O cheiro chega antes da visão. Madeira queimada, gordura humana, sangue velho. As casas são sombras negras, as janelas, buracos sem fundo. Um cachorro late ao longe, depois cala. O vento passa entre os destroços e parece chorar. Você nunca tinha visto a morte sem cerimônia. Aqui, ela é apenas um fato. O mestre o manda procurar sobreviventes. Você entra em uma casa meio queimada. Dentro, o ar está espesso, pesado. As paredes estão cobertas de fuligem e há um berço virado no canto. O chão está frio, úmido, escorregadio. A primeira forma humana que você vê é uma sombra caída perto da lareira. O que resta de alguém que tentou se esconder e não conseguiu. Você para. O coração bate devagar, como se tivesse medo de se fazer ouvir. A boca seca. O estômago se torce. Mas o corpo não se move. Do lado de fora, o mestre chama. Há lições que não cabem nos pátios. Você sai. Os cavaleiros recolhem o que sobrou. Armas quebradas, comida, pedaços de couro. Um deles cava uma cova rasa com a ponta da espada. Nenhuma oração, nenhum nome. O mestre observa tudo em silêncio, como se o fogo ainda estivesse ali, ardendo nos olhos dos mortos. Ao anoitecer, o acampamento é montado perto das ruínas. Você ajuda a levantar as tendas, acende uma fogueira pequena. O pão que come tem gosto de ferro. O céu é um teto de nuvens e o frio, um animal que lambe o rosto sem piedade. O mestre se aproxima, senta-se ao seu lado e fala sem olhar para você. Hoje viu o que o aço faz, amanhã verá o que o medo faz. As chamas tremem, o vento sopra do norte
trazendo o cheiro da neve. Você pensa em dormir, mas o sono não vem. A noite respira, lenta, pesada, e parece viva. Um dos cavaleiros diz que há pegadas novas perto da floresta. Ninguém fala alto. O som das espadas sendo desembainhadas corta o silêncio como prece. O mestre ergue a mão. Fiquem prontos. O frio cresce, e pela primeira vez você percebe: a coragem não é barulho, é espera. O barulho vem, enfim, ramos quebrando, um grito breve, o brilho rápido de lâminas sob a lua. Você segura a espada com as duas mãos. O coração tenta fugir do peito, mas você o prende à força. O primeiro homem que salta das sombras não tem rosto, só o reflexo do fogo na lâmina. O mestre grita algo, mas o som se mistura ao choque do ferro. Você recua, gira, erra o golpe. O corpo age sozinho. A lâmina encontra carne. O impacto é seco, o sangue espirra quente, e o frio o toma, logo em seguida. O inimigo cai. Você continua parado. Tudo dentro de você treme, menos a mão. O mestre o olha de longe. Desta vez, não há bronca, nem ordem, apenas um leve aceno, quase imperceptível. Quando o amanhecer enfim chega, o campo está coberto por uma névoa espessa, quase bela. Os corpos espalhados parecem estátuas de barro. O vento sopra o cheiro do ferro e o leva para o nada. Você não sente orgulho, não sente pena. Sente apenas um peso novo, o tipo de cansaço que não dorme. O mestre recolhe o elmo de um dos mortos e o entrega a você. Guarde. O aço não esquece quem o usa. Você o segura. E pela primeira vez entende o silêncio dos cavaleiros. Não é frieza. É o som do que sobra depois que a coragem termina. O caminho de volta é mais longo que o de ida. Talvez porque o corpo pese mais agora. Não o corpo físico, mas o outro. O que guarda tudo o que os olhos viram e não sabem onde esconder. A neve cobre a estrada como um sudário. Os cavalos respiram com esforço, soltando nuvens brancas que se dissipam rápido no ar gelado. O vento corta, o couro endurece, o ferro congela. Mas nada é tão frio quanto o silêncio. Desde a batalha, ninguém fala muito, nem o mestre, nem os cavaleiros. Cada um parece perdido dentro da própria cabeça, como se carregasse um campo de guerra particular atrás dos olhos. Você observa os rastros deixados na lama congelada e pensa em como é fácil apagar passos. Basta mais uma nevasca. Mas e o que ficou dentro? O que faz com as marcas que ninguém vê? O castelo surge no horizonte como um animal adormecido. As torres parecem menores, as muralhas menos sólidas. Ou talvez seja você que mudou de tamanho. O menino que partiu não cabe mais dentro das mesmas pedras. Quando o portão se abre, o som do ferro raspando parece um gemido antigo. Os servos vêm receber os cavaleiros, recolher os cavalos, limpar as botas. Você entra junto, mas percebe algo estranho. Ninguém o reconhece. Você é um dos que foram e voltaram, mas o olhar deles passa por você, como se passasse por sombra. E talvez seja mesmo isso que você se tornou, uma sombra que aprendeu a caminhar direito. O mestre o dispensa sem uma palavra. Você sabe o que isso significa: descanso. Mas descanso agora é um conceito vazio. O corpo se deita, mas a mente continua de pé, alerta, como se ainda houvesse perigo em cada canto.
O som de uma jarra derrubada no corredor o faz levantar de um salto. O coração dispara. Mas é só um gato. A primeira noite de volta é a pior. O quarto parece pequeno demais, quente demais. O cheiro de feno, antes familiar, agora sufoca. O sono vem em fragmentos. Entre eles, flashes, o grito, o sangue no elmo, o som do aço entrando em carne. Você acorda com a respiração curta e a garganta seca. O mundo, por um instante, parece se inclinar. Os dias seguintes se arrastam. As tarefas voltam. Carregar água, treinar, servir, obedecer. Mas algo mudou no modo como os outros o olham. Não é respeito, é uma curiosidade cautelosa, como quem observa um cão que voltou diferente da caça. O mestre o chama novamente ao pátio. Volte a treinar. O corpo deve lembrar o que aprendeu. As madeiras batem, os gritos voltam, os golpes ecoam. Mas agora o som é outro. Você já conhece a diferença entre dor e ferimento, entre medo e fraqueza. Os meninos mais novos erram e choram, você não. E é isso que o assusta, a naturalidade com que o corpo responde. Você percebe que o mestre não ensina mais golpes, ensina controle, não de espada, mas de emoção. Certa tarde ele o observa em silêncio e diz apenas: o aço só é puro quando o fogo não o consome. Você não entende completamente, mas sente que ele fala de algo que não se afia em pedra. O inverno se aprofunda, as manhãs nascem cinzentas e o frio parece morar dentro das muralhas. As refeições são mais curtas, o pão mais duro, as orações mais longas. Mas há um tipo de paz no castelo durante o inverno. As guerras param, as marchas cessam. Os homens, por um tempo, fingem que o mundo lá fora não existe. Durante as noites, você passa a ajudar o ferreiro. O calor da forja o reconforta. O som do martelo, o brilho laranja do metal derretido, o cheiro de ferro queimado, tudo isso o acalma. Há algo quase sagrado naquele ciclo. Fogo, golpe, resfriar, moldar. Você percebe que é assim também com pessoas. O mundo as aquece, o sofrimento as deforma, o tempo as esfria, e algo novo nasce do que sobrou. Um dia, enquanto o ferreiro martela uma peça, ele murmura. Todos voltam diferentes. Alguns só demoram a notar. Você não responde, mas sente que ele tem razão. Quando o frio começa a ceder e o gelo escorre dos telhados em gotas finas, o castelo desperta de novo. Os cavaleiros voltam a treinar no pátio, os pássaros retornam e o vento carrega um cheiro novo, o cheiro de terra viva. Mas há algo mais profundo nisso, a sensação de que a vida, apesar de tudo, insiste. Uma tarde, o mestre o chama para a capela. Lá dentro, o ar é frio, imóvel. Ele aponta para o altar e diz: tudo o que juramos, juramos diante disso. Mas o aço e a fé têm algo em comum. Ambos quebram, se esquecidos. Você se ajoelha, mais por reflexo do que por crença. O mestre coloca uma mão em seu ombro. O fogo o marcou. Agora resta saber se o moldou. Quando ele sai, você permanece ali por um tempo. O vitral projeta luz colorida sobre as pedras e o som distante dos sinos preenche o ar. Você sente o coração bater devagar, como se também estivesse aprendendo a respirar de novo. Do lado de fora, a neve finalmente derrete. E com ela, algo dentro de você começa a derreter também. A rigidez, o medo, o eco constante da batalha. Mas o que sobra é algo novo.
algo mais denso, mais silencioso. Você entende, enfim, o que o mestre queria dizer. A guerra nunca termina, apenas muda de lugar. Agora, ela vive dentro de você. O degelo traz mais do que primavera. Traz deveres novos, nomes novos e a sensação de que a calmaria acabou, se é que algum dia ela existiu de verdade. O castelo volta a pulsar, o som dos sinos ecoa mais alto, as armas voltam a brilhar sob o sol. Há mensageiros nos portões, corcéis nos pátios, bandeiras sendo trocadas. E, no meio desse movimento, o mestre o chama pela primeira vez para dentro da sala do Lorde. O ar lá dentro é espesso, cheira a vinho, cera e autoridade. As tapeçarias tremulam suavemente com o vento que entra pela janela estreita. O Lorde está sentado, o rosto coberto por sombra, os anéis brilhando no punho. Ao lado dele, um homem em armadura negra, Sir Allard, dizem. Um cavaleiro de guerra, veterano, frio. O mestre o apresenta com poucas palavras. Ele servirá sob a sua proteção. Sir Allard o olha por um longo momento de cima a baixo e responde com voz grave. Veremos se é digno de carregar meu nome nas ordens. E assim, sem cerimônia, sua vida muda. Não há bênção, nem festa, apenas o peso de um novo juramento que o mundo espera que você cumpra. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, o mestre o desperta. O cavaleiro parte ao amanhecer. Vá preparado. Você arruma suas poucas coisas, a túnica de lã gasta, a pequena adaga, o cinturão simples, e segue o som dos cascos no pátio. Sir Allard já está montado. Ele não olha para trás. Você monta o cavalo designado para si, um animal magro, mas firme, e o segue em silêncio. A jornada começa sob o som do ferro contra a pedra. Os portões se fecham atrás de vocês, e o castelo some aos poucos na névoa. Sir Allard não fala muito. Às vezes murmura orações. Outras, apenas observa o horizonte. A armadura dele range com cada movimento, o som constante de aço sobre couro. Você percebe que ele se move com o mesmo peso que carrega na voz, como se o corpo todo lembrasse o que é o fardo da guerra. Durante o caminho, ele o testa sem aviso. Monte mais rápido. Levante o acampamento antes do nascer do sol. Afie a espada até poder se ver nela. Cada ordem parece banal, mas há algo escondido por trás. Ele quer medir não a sua força, mas o quanto você aguenta. E você aguenta. Mesmo quando o frio volta a queimar as mãos, mesmo quando o cansaço dói nos ossos, mesmo quando o silêncio parece mais pesado que o aço que você carrega. Certa noite, acampado sob um carvalho torto, Sir Allard fala pela primeira vez sem ordem na voz. Já viu um homem quebrar o próprio juramento? Você hesita. Ele continua. Não há som mais feio. É como ferro se partindo por dentro. A palavra de um cavaleiro é o fio que segura seu próprio nome. Ele retira a luva e mostra uma cicatriz profunda no antebraço. Fiz essa quando jurei fidelidade ao meu lorde. Não como lembrança, mas como peso. Cada vez que penso em recuar, sinto o aço em mim. Você observa o corte antigo e algo em você entende que aquele homem não fala de ferimentos, fala de fé. Não fé em Deus, mas em dever. No dia seguinte, chegam a uma pequena fortaleza.
Sir Allard é recebido por soldados e um velho padre. Você ajuda a descarregar as provisões e percebe que há corpos cobertos por panos no pátio. Febre, explica um dos guardas, mas há quem diga que não foi febre que começou isso. À noite, o padre reza em voz baixa enquanto o vento faz as tochas balançarem. Sir Allard observa em silêncio, o rosto voltado para o fogo. Depois da oração, ele o chama. Escute, aprendiz, o juramento que fizemos não é ao Lorde, nem à espada. É a ordem, a ideia de que se o mundo for cair, alguém deve segurar. Ele o encara de frente, os olhos duros, e diz: Você aceita isso? Mesmo quando ninguém ouvir, mesmo quando custar tudo o que tem? Você sente a garganta fechar, mas responde, firme: Sim, senhor. O cavaleiro faz um gesto breve e o padre se aproxima, trazendo uma pequena adaga cerimonial. O fogo ilumina o metal. Então sangre por isso. Você corta a palma da mão. O sangue escorre quente, misturando-se à poeira e à cera derretida do altar improvisado. Sir Allard faz o mesmo. Ele estende a mão e toca a sua. O sangue se mistura. De agora em diante, seu nome caminha ao lado do meu. O juramento está feito. Não há trombetas, nem testemunhas, apenas o som do vento e o cheiro do ferro. Mas dentro de você, algo muda. Não é glória, é peso. Um peso que não se vê, mas que o corpo sente a cada passo. Enquanto a noite avança, Sir Allard apaga o fogo e diz: Durma, rapaz. Amanhã começa o que realmente importa. Você deita na terra fria, com a mão ainda ardendo. O céu está coberto de estrelas, mas nenhuma parece brilhar o bastante para o que você sente. É ali, no silêncio entre a dor e a promessa, que você entende. O aço do corpo é forjado no campo, mas o aço da alma se faz no juramento. Os dias seguintes se arrastam sob o mesmo céu de chumbo. A estrada corta campos vazios, vilas abandonadas e florestas tão densas que o sol parece ter medo de entrar. Sir Allard segue sempre à frente, rígido, o elmo preso ao arreio da sela, o olhar fixo no horizonte, como se cada curva da estrada guardasse um inimigo antigo. Você o segue em silêncio, a fome cresce, a comida murcha nas bolsas, pão duro, carne salgada, água turva. Mas ele nunca reclama. Come o que há, dorme onde pode e espera o mesmo de você. Certa manhã, vocês chegam a uma planície vasta, quase morta. As árvores parecem fantasmas de si mesmas, galhos secos apontando para um céu que não responde. O vento uiva sem direção. É como se o mundo tivesse esquecido de viver ali. Sir Allard desmonta e caminha até uma velha cruz de madeira fincada no chão. Ela está torta, coberta de musgo, e aos pés dela há ossos, pequenos, brancos, limpos. Crianças, ele murmura, foram deixadas aqui durante a fome de 2 invernos atrás. Você sente o estômago se contrair, não de fome, mas de horror contido. Ele continua sem emoção. Não pense que a guerra mata mais que a fome. A espada é rápida, o estômago lento. É por isso que ela vence. A estrada leva vocês a um vilarejo deserto. Casas de madeira apodrecida, janelas quebradas, restos de fogueira e o cheiro azedo da morte antiga. Sir Allard ordena que procurem abrigo para a noite. Você entra numa das cabanas. O chão range, o ar fede a mofo e cinza. No canto,
Uma tigela virada com restos de algo petrificado dentro. Há uma boneca feita de palha caída no chão. Você a observa por tempo demais, talvez porque ela é o único vestígio de humanidade naquele lugar. Quando a noite chega, o vento sopra pelas frestas como se a casa respirasse. Você tenta dormir, mas o estômago dói. Sir Allard, do lado de fora, ainda está acordado. O fogo da fogueira dança no reflexo da armadura. Está faminto, ele diz sem olhar. Você hesita. Sim, senhor. Então aprenda. Fome é mestre melhor que aço. Ensina o que é necessidade e o que é desejo. Quem confunde os dois, morre. Ele rasga um pedaço de pão endurecido e o joga para você. Coma. Amanhã teremos menos. O pão é duro como pedra. Você o mastiga devagar, sentindo os dentes doerem. Ainda assim, come até o fim. O silêncio que se segue é absoluto, cortado apenas pelo estalar da lenha. Nenhum de vocês fala. A fome é um idioma que dispensa palavras. Nos dias seguintes, a estrada se torna mais cruel. O vento traz poeira, não neve. Os riachos estão baixos, a carne seca acabou. Sir Allard caça coelhos, pássaros, o que encontra, mas às vezes volta de mãos vazias. Nem os ratos querem esse lugar, murmura. Você aprende a suportar o vazio no estômago. No terceiro dia, percebe algo estranho. A fome já não dói tanto quanto antes. Ela vira parte do corpo, como um músculo que se acostumou a não ser alimentado. O mundo inteiro parece feito de espera. O chão, o céu, você. Numa tarde sem sol, encontram uma cabana isolada. Fumaça sai da chaminé. Sir Allard o faz esperar do lado de fora. O tempo passa lento. Depois de alguns minutos ele retorna. Há sangue nas luvas. Você não pergunta. Ele também não explica. Mas naquela noite há carne no fogo. E você come. Come até sentir vergonha. Come sem perguntar o preço. Sir Allard observa calado e diz: o homem que hesita diante da fome é o mesmo que morrerá no campo. O corpo precisa, o espírito obedece. É simples. Mas nada parece simples. O sabor da carne gruda na língua como ferro. E quando o sono vem, ele traz sonhos que não pertencem a você. Bocas famintas, olhos sem rosto, mãos que puxam as suas para dentro da terra. O amanhecer chega e vocês seguem. O vilarejo seguinte tem vida. Homens armados, sujos, com olhar de cães que aprenderam a odiar. Sir Allard desmonta, mostra o brasão, negocia abrigo. Você fica ao lado, atento. Sente o cheiro de perigo, o tipo de cheiro que não vem do corpo, mas do medo. Durante a refeição, um dos homens cospe no chão e diz: cavaleiros dizem servir a lei, mas quem protege os pobres quando vocês partem? Sir Allard não responde. Apenas o encara até o homem se calar. Depois, olhando para você, murmura: nem sempre o aço serve à justiça. Às vezes, serve apenas ao tempo. À noite, ele o chama para fora do estábulo. O juramento que fizemos não é sobre lutar, mas sobre suportar. E suportar, às vezes, é ficar calado quando o mundo o acusa de tudo. Você o observa, o fogo das tochas refletindo nas cicatrizes que riscam o rosto dele. E pensa que talvez o verdadeiro fardo da lealdade não seja morrer por alguém, mas continuar vivo depois de tudo. A notícia chega com o vento, rápida, sem rosto, sem aviso. Um grupo inimigo marchava sobre a fortaleza próxima, e Sir Allard foi chamado a defendê-la. Quando você ouve o sino tocar, sabe que o tempo da estrada acabou. Agora é tempo de pedra, ferro e medo.
A viagem até a fortaleza é curta, mas densa como um pesadelo. No caminho, passam por aldeias queimadas e campos rasgados por catapultas. Há fumaça em todos os horizontes. O ar tem gosto de metal e cinza. Cada passo do cavalo soa como um prego batido no chão. A fortaleza surge no topo de uma colina, cercada por muralhas altas e cercos improvisados. Homens correm, carregam lanças, fecham portões, gritam ordens. Você sente o coração pulsar rápido, como se quisesse fugir antes mesmo de entrar. Lá dentro, o caos tem hierarquia. Ferreiros trabalhando noite adentro. Padres rezando sobre corpos que ainda não decidiram se viverão. Soldados cavando valas ao redor da muralha. E, acima de tudo, o som constante do martelo, o som que sempre anuncia o pior. Sir Allard o põe para trabalhar junto aos escudeiros. Cada pedaço de ferro limpo é um dia a mais de vida, diz. Você esfrega espadas, carrega baldes de água, ajuda a remendar escudos. O cheiro da forja mistura-se ao suor e à carne queimada. A fumaça invade os pulmões. O tempo deixa de ser medido em horas, apenas em batidas de martelo e respirações curtas. Na terceira noite, o inimigo chega. O som vem primeiro, o rugido grave dos tambores, ecoando pela colina. Depois, o brilho das tochas. Centenas, talvez milhares. Você sente o estômago se contrair. Eles são muitos, murmura um soldado ao seu lado. Sir Allard, atrás de você, apenas responde: nunca é o número, é o fôlego. E então o inferno começa. As catapultas lançam pedras do tamanho de cavalos. Os muros tremem. As flechas descem como chuva. O som da madeira quebrando mistura-se ao dos gritos. Você corre de um lado a outro, carregando lanças, trazendo água, ajudando feridos. O sangue escorre pelos degraus, se mistura à lama, e o chão fica escorregadio de dor. Em meio ao caos, Sir Allard permanece calmo. Olhos nas muralhas, não no medo! Ele grita. Você obedece. Mas o medo é insistente. Ele entra pelos ouvidos, pelos olhos, pela pele. Na quinta noite, o cerco se fecha. Ninguém entra, ninguém sai. A comida acaba primeiro, depois a água. Os homens começam a beber neve derretida, a dividir um pedaço de pão entre 3. As feridas infeccionam. O cheiro muda. Deixa de ser de sangue e passa a ser de morte esperando. Você aprende rápido o som de um homem desmoronando. Não é um grito. É um suspiro, seguido de silêncio. Há muitos desses. Sir Allard mantém o mesmo tom em todas as ordens. Mantenham o fogo, limpem as lâminas, rezem se ainda souberem. Ele não acredita, mas sabe que a fé ocupa a boca e impede que o medo saia. No 10º dia, um corpo cai do alto da muralha e se espatifa no pátio. Era um arqueiro. Pulou, dizem. Não aguentou. Você olha o corpo e pensa que talvez o homem tenha apenas se libertado antes da fome e sente vergonha de entender. O cerco continua. As noites são longas, frias, intermináveis. Você e Sir Allard dormem pouco. Quando o sono vem, é interrompido por trovões de pedra ou gritos. O castelo geme como um animal velho prestes a morrer. Certa madrugada, um mensageiro chega, coberto de lama, a respiração cortada. Ele fala baixo, quase sem voz. Os reforços não virão. Ninguém diz nada. Sir Allard fecha os olhos por um instante e apenas responde. Então morremos devagar. No dia seguinte, o inimigo avança mais perto. As muralhas estão rachadas. Os portões encharcados de óleo e medo.
Você sobe ao alto da torre com um balde de flechas. Lá de cima, vê o campo. Uma planície infinita coberta de corpos e bandeiras. O vento balança as tochas e faz o fogo parecer respirar. Uma pedra atinge a torre. Você cai. O mundo gira e por um segundo tudo parece feito de luz e poeira. Quando abre os olhos, Sir Allard o puxa pelos ombros. O rosto dele está sujo de fuligem e sangue. Levante-se, rapaz. A morte não nos quer sentados. Você obedece. Ergue a espada. O som do ferro contra ferro toma o ar. Há gritos, fumaça, calor e nada mais. O tempo desaparece. Você luta sem ver rostos, sem pensar, apenas movendo o corpo, cortando o ar, desviando, respirando, sobrevivendo, até que o som começa a diminuir. E quando enfim tudo se acalma, percebe o silêncio mais alto que já ouviu. A fortaleza está de pé, mas vazia. O inimigo recuou, talvez por fome, talvez por tédio. Poucos restam vivos. Sir Allard está entre eles. Você o encontra sentado perto do portão, olhando o campo. As mãos dele tremem. O elmo está no chão, e os olhos, fixos em nada. Viu? Ele diz com voz cansada. É assim que um castelo morre, de dentro para fora. Você se senta ao lado, o vento sopra, frio e mudo, e tudo o que resta é o som do ferro esfriando, o último suspiro da guerra. O cerco terminou, mas a paz não chegou com ele. Ela não existe, não aqui, não agora. O que ficou depois do último grito não é descanso, é eco. Um eco que vibra nas pedras, nos corpos, na mente de cada homem ainda vivo. Você caminha pelo pátio da fortaleza e tem a sensação de andar dentro de um túmulo aberto. O ar é grosso, saturado de fumaça antiga e carne apodrecida. O sol tenta atravessar as nuvens, mas a luz é pálida demais, quase envergonhada. As moscas trabalham em silêncio e o vento sopra um pó fino de cinza e sangue seco que cola na pele. Há algo de errado na forma como o mundo soa. Tudo parece baixo demais, como se o próprio tempo tivesse diminuído o volume. Sir Allard supervisiona a limpeza. Homens recolhem corpos, empilham-nos num canto, cobrem-nos com lonas e cinza. Outros desmancham barricadas, empurram carros quebrados, silenciam feridos com água e pano. Você ajuda sem falar. As mãos já não tremem, o estômago já não revira. É isso o que o mestre chamaria de amadurecimento, mas você sabe que é outra coisa, endurecimento. Ao entardecer, Sir Allard o chama. Vamos voltar. A viagem de volta é um deserto. A estrada, antes viva de barulho e pressa, agora parece morta. Nenhum canto de pássaro, nenhum rastro fresco. Apenas o som dos cascos no barro seco e o tinir das ferragens. No segundo dia, passam por um campo coberto de cruzes toscas. Sir Allard desmonta, ajoelha-se diante de uma delas e tira o elmo. Homens morreram de coragem, rapaz, ele diz, mas a coragem não os salvou. O que resta agora é lembrança, e lembrança é faca de 2 gumes. Você observa o rosto dele sob a luz cinzenta. As rugas são mais fundas, o olhar mais apagado. O homem parece carregado de ferro por dentro. Quando volta a montar, o faz devagar, como quem levanta uma pedra velha. As noites são frias. A fogueira é pequena e o silêncio imenso. Sir Allard raramente fala. Quando fala, é para si mesmo. Deus pesa os vivos de forma mais cruel que os mortos. Você finge não ouvir. No 4º dia, encontram uma aldeia em ruínas, casas queimadas, campos vazios, poços secos, nada vivo.
Sir Allard desmonta, caminha até um poço e olha para dentro. Ouça. Você se aproxima. Não há som algum, nem água, nem vento, nem eco. É assim que o mundo soa quando acaba, ele diz, e se afasta, deixando você sozinho diante do buraco. À noite, você sonha com o som do poço. Um silêncio profundo demais, como se o vazio tivesse voz. Acorda suando e o frio lá fora o faz acreditar que ainda está sonhando. No amanhecer do quinto dia, o horizonte mostra o contorno do castelo. Você sente o corpo vacilar, não de cansaço, mas de dúvida. Voltar para onde tudo começou deveria significar paz, mas não há nada dentro de você que combine com essa palavra. Sir Allard percebe seu olhar e diz, sem virar a cabeça: ninguém volta igual, e quem tenta se perde. O portão se abre. Os rostos conhecidos os recebem com indiferença. Não há aplausos, nem hinos, nem bênçãos. A guerra terminou lá fora, mas dentro das muralhas ela apenas mudou de forma. As paredes continuam úmidas, o pátio cheio de vozes, o cheiro de ferro no ar. Mas agora você vê o que antes não via, o peso que o castelo carrega. As muralhas não protegem, elas guardam. Guardam o medo, o sangue, os ecos e os homens que voltam para dentro delas sem saber o que fazer com o que trouxeram da estrada. Sir Allard desaparece por alguns dias. Dizem que está junto ao Lorde relatando o cerco. Você permanece sozinho. O mestre de armas o observa de longe, como quem mede um trabalho quase terminado. À noite, volta à forja. O som do martelo o conforta. É o único som que ainda faz sentido. Enquanto o metal esquenta, você pensa no que Sir Allard disse. Lembrança é faca de dois gumes. E agora, você a sente dentro de si, cortando devagar, de dentro para fora. O fogo da forja reflete em seus olhos e mostra um rosto que já não reconhece. A dureza onde antes havia medo e silêncio onde antes havia voz. Você toca o próprio reflexo no ferro quente e percebe que não há mais espaço para o menino que chegou naquele portão pela primeira vez. O mestre entra na forja, observa o brilho do metal e diz: aprendeu. Você não responde. Ele sorri, mas é um sorriso sem alegria. Agora vai aprender o que é viver depois de aprender. Do lado de fora, o sino toca. É um som grave, familiar, o mesmo de todos os dias, mas agora parece vir de muito longe. Você ergue os olhos. O céu está limpo, sem nuvens, mas o vento ainda tem gosto de ferro. O castelo, o fogo, as vozes, tudo parece igual. Mas você sabe, nada é mais o mesmo. O Lorde decide recompensar os que sobreviveram ao cerco. As cerimônias sempre parecem breves demais para o que custaram em carne. Homens são nomeados, escudos são erguidos, novas promessas feitas diante da mesma pedra fria que viu tantas promessas morrerem. Você é chamado ao centro do salão. Sir Allard está ao lado, imóvel, como se também fosse parte da parede. O Lorde pronuncia seu nome e quando o eco morre, o silêncio pesa mais que qualquer trombeta. Escudeiro, de agora em diante, sob o brasão de Allard, o bastardo de ferro. A sala inteira parece observá-lo e esquecê-lo no mesmo instante. A espada toca seu ombro. O metal está gelado, mas o que arrepia é o peso invisível do gesto. Você se ergue, não maior, mas diferente. Não é um título, é uma sentença. Sir Allard não o parabeniza,
Apenas entrega-lhe uma bainha nova, simples, de couro cru. Agora o nome não é seu, é daquilo que você representa. O tom dele não é de conselho, é aviso. Nas semanas seguintes, a rotina muda. Você o acompanha para todos os lados: vigílias, conselhos, inspeções. Aprende a selar armaduras, a limpar ferimentos, a escrever relatórios para os lordes. Mas a lição mais dura não é de técnica, é de presença. Sir Allard se move como um homem acostumado a carregar mais do que o corpo aguenta. E você começa a entender o porquê. Em uma tarde cinzenta, um mensageiro chega trazendo uma carta selada. O selo é negro. Sir Allard lê, rasga o papel em silêncio e o joga no fogo. Você o observa. Ele percebe. Meu irmão morreu, não de espada, mas de sede. Cercaram nossa casa e deixaram-nos ver o rio. É assim que se vence sem lutar. Ele fica em silêncio por um tempo. Depois acrescenta: lealdade é o nome bonito que damos à servidão quando acreditamos nela. Nos dias que seguem, Sir Allard se fecha. Fala menos, treina mais, bebe pouco. Mas as madrugadas revelam o que ele tenta esconder. Você o ouve caminhando pelo pátio vazio, murmurando frases partidas. Preces, talvez, ou memórias que ainda o perseguem. Certa noite, o encontra diante da forja, o rosto iluminado pelo fogo. Na bigorna, uma espada antiga, quebrada ao meio. Era de meu irmão, diz. O aço cedeu antes do homem. Ele lhe entrega metade da lâmina. Guarde, um dia entenderá. O fragmento pesa mais que parece. A superfície está marcada de ferrugem e sangue seco. Você a observa e sente uma estranha familiaridade, como se o metal o reconhecesse. A partir desse dia, os outros começam a chamá-lo de o escudeiro do bastardo de ferro. O título o segue pelos corredores, pelos pátios, até nas orações da capela. Há respeito, mas também distância. Ser de Allard é ser parte de uma lenda que assusta. Com o tempo, percebe que o castelo trata os nomes como o ferreiro trata o aço. Aquece, molda, esfria e usa o que sobra. Você é o que o brasão manda que seja, nada mais. Um dia, durante o treino, o mestre de armas o observa. Tem o olhar do seu cavaleiro, diz. Você pergunta se isso é elogio. Não, é destino. À noite, Sir Allard o chama para limpar as armas. Enquanto esfregam o metal, ele fala: um nome é o último peso que o homem carrega. No fim, é o único que não se pode largar. Você pergunta se o nome dele pesa. Ele sorri, um sorriso breve, cansado. Pesa o suficiente para manter a espada afiada. Dias depois, o Lorde convoca todos para a grande missa da colheita. A igreja está cheia de velas e de óleos. Homens de fé, mulheres de luto, crianças sem pai. Sir Allard permanece de pé, sem rezar. Você o imita. O padre fala sobre pureza e redenção. Mas as palavras não tocam o chão. O ar as engole antes que cheguem aos ouvidos. Quando saem, Allard murmura: pureza é luxo de quem nunca precisou se sujar para sobreviver. Naquela noite, ele o chama para beber. O vinho é forte e amargo. Ele ergue o copo. A memória, essa amante cruel que dorme com todos nós. Você bebe junto e percebe que, sob a dureza, há tristeza, não frieza, não orgulho. Tristeza, o tipo que o tempo não cura, só organiza. Enquanto o fogo crepita, Sir Allard repousa a mão sobre o ombro de seu escudeiro e diz: quando eu cair, e isso acontecerá, não lute para me salvar. Lute para que o nome não morra comigo. Você o encara
sem saber o que responder. Mas o olhar dele já diz tudo. Ele não quer um herdeiro, quer um testemunho. Do lado de fora, o vento sopra entre as torres, trazendo o som distante do sino noturno. O fogo reflete nas paredes, nas armas, nos olhos dos dois. Há algo solene e terrível naquele momento, como se o destino tivesse parado para ouvir. E é ali, entre vinho e cinza, que você entende o que o mestre quis dizer sobre aprender a viver depois de aprender. O saber é ferida, e toda ferida, um nome. Você olha para o fragmento de espada sobre a mesa. Ela não brilha, mas pulsa, viva, como se ainda esperasse ser completada. E percebe que, sem querer, você também está assim, partido, mas ainda esperando. O inverno se arrasta como um animal ferido. O vento uiva entre as torres e o gelo cobre os parapeitos de branco sujo como um pano de luto. Mesmo assim, o castelo desperta antes da primavera. Há rumores de guerra novamente. Os ferreiros voltam a trabalhar à noite. As chamas iluminam as paredes como corações em febre. O sino do pátio toca 3 vezes por dia, não para a missa, mas para a chamada de armas. E cada toque é uma lembrança de que o pouco de paz que restou não passa de uma pausa entre golpes. Sir Allard observa tudo em silêncio. Você o acompanha em cada passo, sentindo o peso da nova armadura que agora carrega seu brasão. Não há orgulho em vesti-la, apenas gravidade. Ela range, aperta, limita os movimentos, e o ferro parece morder a pele como o frio. Certa manhã, o Lorde o convoca para a sala de conselho. No centro da mesa há um mapa rasgado e manchado de vinho. Os homens de Lorne atravessaram o vale, diz um mensageiro. Estão queimando tudo. Sir Allard não pergunta, apenas responde. Quando partimos? O Lorde o encara, e por um instante o silêncio pesa mais que a decisão. Quando o gelo ceder, nenhum homem vence a terra congelada. Mas o gelo não cede. Os dias passam, o frio permanece, e o castelo vira uma cela de espera. Os soldados treinam por obrigação, os monges rezam por inércia, e o fogo queima sem convicção. Durante esse tempo, Sir Allard muda, não nos gestos. Esses continuam firmes, contidos, mas no olhar. Ele passa horas no alto da muralha, observando o horizonte. Você o chama, ele não responde. Quando fala, é consigo mesmo. O fim de um inverno é sempre o começo de outra coisa que o homem ainda não sabe temer. Uma noite, você o encontra na forja. O ferreiro dorme num canto e Allard está curvado sobre uma lâmina. É o fragmento da espada do irmão, agora reluzindo sob a luz do fogo. Vou terminá-la, ele diz. Você observa o metal inacabado. O aço velho aceita o novo? Ele responde sem tirar os olhos da lâmina. Só o aço que já sangrou. Durante semanas vocês trabalham juntos. O ferro se curva, chia, range. As faíscas saltam como pequenas estrelas de guerra. O som do martelo é hipnótico, uma batida constante que marca o tempo com mais verdade que o sino. Cada golpe é uma lembrança e uma promessa. Você sente o braço doer, mas não para. Allard o observa com algo próximo de orgulho. Está aprendendo a não temer o que molda. Quando enfim a espada fica pronta, há algo de vivo nela. O fio reflete a luz da forja em linhas finas como veias. O punho, simples, sem ornamento. Allard a ergue, examina o brilho e murmura. Nem nova, nem velha, apenas necessária. Depois, coloca-a nas suas mãos.
Guarde-a. A lâmina não é feita para o herói, mas para quem sobrevive a ele. Você tenta recusar, mas ele insiste. Os nomes morrem. As espadas ficam. Nos dias seguintes, o gelo começa a ceder. O castelo respira mais leve. Os corvos voltam a voar sobre o pátio e o vento traz o cheiro distante da terra úmida. Os homens dizem que é sinal de recomeço, mas você sabe, é apenas o prenúncio de outro fim. Certa madrugada, Allard o desperta. Partimos ao nascer do sol. Você não pergunta para onde. O olhar dele já responde. Para onde a guerra está voltando? Ao deixar o castelo, o portão range como no seu primeiro dia ali. O som parece o mesmo, mas você não é. As pedras, as torres, as sombras, tudo o que antes o fazia se curvar agora parece menor. A estrada à frente é longa, mas o medo perdeu voz. No lugar dele, há outra coisa, não coragem, mas consciência. Você sabe que o que o espera não é glória, nem vitória. É apenas o próximo passo de um juramento que ainda respira. No horizonte, o céu clareia. O gelo brilha como vidro partido. Sir Allard monta e você o segue. O vento corta o rosto, o sol nasce pálido e a nova espada pesa em sua mão como se já conhecesse seu sangue. Allard murmura sem olhar para trás. Quando tudo estiver terminado, talvez alguém lembre, mas não é para isso que lutamos. Lutamos porque é o que nos resta. E o som dos cascos no chão congelado marca o ritmo da marcha. Cada batida é igual ao martelo da forja, constante, inevitável, eterno. O inverno acaba, mas o frio dentro de você, não. Ele apenas aprende a andar. A guerra volta como o inverno, anunciada por rumores, trazida pelo vento, inevitável. A caravana atravessa vales queimados, aldeias desertas, rios que correm vermelhos de ferrugem e memória. Você e Sir Allard seguem em silêncio. O som dos cascos no barro seco é a única coisa viva naquele caminho. O vale surge no horizonte. Um campo vasto e curvado, cercado por colinas baixas e árvores mortas. Lá, onde a névoa se arrasta rente ao chão, jazem os que vieram antes. Corpos sem nome, escudos quebrados, elmos tortos, lanças como lápides tortas. O ar tem cheiro de ferro velho e carne esquecida. As moscas cantam como monges cansados, e o vento sopra baixo, como se tivesse pena. Sir Allard desmonta. Anda entre os mortos com a familiaridade de quem já esteve ali em espírito. Chamam isso de vale, diz, mas é mais um espelho. Quem olha o bastante se vê. Você não entende de imediato, mas sente o significado deslizar por dentro como gelo derretendo. Ele para diante de uma vala. Há um corpo ainda recente, meio coberto por lama. Allard se ajoelha, tira o elmo do morto e o encara. Um dos nossos, murmura. O rosto é jovem demais, quase uma criança. Você reconhece o brasão no peito, o mesmo do castelo, o mesmo que agora veste no ombro. A garganta aperta. Enterre-o, ordena o cavaleiro. Você obedece, cavando com as mãos. A terra está fria, molhada, pesada. Cada punhado parece querer ficar no chão. Quando termina, Allard finca uma espada sem lâmina sobre o túmulo. Não há oração mais honesta que o ferro em pé. Vocês seguem pelo vale. A cada passo, o chão geme, madeira, ossos, ferro, tudo misturado. Em alguns pontos, há bandeiras caídas, quase inteiramente comidas pelo vento. Em outros, crânios limpos, olhando o céu com olhos de ninguém. É estranho como o horror, repetido,
se transforma em silêncio. Mais à frente, encontram uma carroça tombada. Dentro, uma mulher, os olhos abertos, o rosto tranquilo, como se apenas dormisse. Um colar de cobre no pescoço com uma pequena cruz. Sir Allard tira o colar e o coloca nas suas mãos. Guarde, toda lembrança precisa de testemunha. Vocês continuam até o cair da tarde. O sol, preso entre as nuvens, sangra laranja no horizonte. A luz atravessa o vale como uma lâmina cansada. É quando ouvem o som. Baixo, irregular, quase humano. Um gemido. Você corre até um amontoado de corpos e o vê. Um sobrevivente. O rosto coberto de fuligem, o peito subindo com dificuldade. Você tenta ajudá-lo, mas Sir Allard o segura. Deixe. Mas ele ainda respira. Deixe, repete. Nem todos os vivos querem continuar. O homem no chão abre os olhos por um instante. Olha para você, e o olhar dele é uma súplica e uma maldição ao mesmo tempo. Depois, exala o último suspiro. O som é curto, seco, quase um alívio. O silêncio volta. O vento sopra mais frio. Sir Allard puxa a capa sobre os ombros e diz: é assim que o mundo se lembra da gente, pelo silêncio dos que restam. À noite, o acampamento é pequeno. 2 tochas, um fogo tímido, o barulho de um rio próximo. Você limpa a espada nova, e o reflexo do fogo nela parece um rosto, seu, mas estranho, envelhecido, distante. Allard observa e diz: o aço é honesto. Ele mostra o que o homem tenta esconder. Você pergunta se ele já se arrependeu. Ele pensa por um longo tempo antes de responder. Todos os dias, mas sigo mesmo assim. Arrependimento é o preço da consciência. O vento uiva entre as colinas. O fogo vacila. Você olha ao redor e percebe que o vale inteiro parece respirar. Como se os mortos não dormissem, apenas esperassem o mundo os alcançar. Allard se levanta, encara a escuridão e fala sem virar o rosto. Lembre-se, rapaz, sobreviver demais é outra forma de morrer. E então, o fogo se apaga. E o frio, paciente, se senta entre vocês. A madrugada nasce fria e sem cor. Nenhum pássaro canta, nenhum inseto se move. O vento sopra baixo e o vale parece ainda sussurrar o nome dos mortos. Sir Allard está de pé, armado, o elmo pendurado no braço. Você o observa em silêncio, sentindo que há algo errado, uma rigidez nova nos gestos, uma sombra antiga no olhar. Ele fala sem olhar para você. Hoje, o juramento será posto à prova. Essas palavras pesam mais que qualquer ordem. Você não pergunta. Mas o coração, inquieto, já entende que algo se aproxima. O cavaleiro monta o cavalo e o manda segui-lo. A estrada de barro é estreita, cercada por árvores retorcidas que parecem se inclinar para ouvir. O céu, ainda cinza, ameaça neve. O som dos cascos ecoa fundo, como batimentos de um coração cansado. Depois de algum tempo, chegam a uma clareira. Lá, amarrado a um tronco, está um homem. As roupas são simples, sujas, o rosto machucado. 2 soldados vigiam, imóveis. Um deles entrega um pergaminho a Sir Allard. Ele o lê. O silêncio dura longos segundos. Depois ele fala, baixo, sem emoção. Traidor. Foi mensageiro do inimigo. Levava nomes. Nossos nomes. O homem tenta falar, mas a voz falha. Eu só obedecia ordens. Sir Allard não o escuta. O olhar dele é o mesmo que tinha no cerco. Duro, sem calor, sem hesitação. Mas há algo a mais agora. Uma tristeza quieta, como se a alma, e não o corpo, estivesse cansada.
ele se volta para você. Faça. Você o encara sem entender. Senhor, cumpre o juramento. Quer que... Corte-o, rápido, sem raiva, sem piedade. As palavras batem como martelos no peito. Por um instante, o mundo inteiro fica parado. O vento, o som, até o coração. Você segura a espada. O frio do metal é quase uma febre. Por que eu? Pergunta tentando encontrar algo humano na ordem. Allard responde com a voz seca. Porque quem jura precisa provar que entende o peso do que jura. O homem amarrado chora, pede, tenta se explicar, mas as palavras morrem antes de chegar. A espada pesa, o sangue sobe à cabeça. Você sente as pernas fraquejarem. O mundo parece encolher até caber entre o fio do aço e o pescoço do condenado. Allard observa. Não move um músculo, apenas repete. Sem raiva, sem piedade. Você levanta a espada. Ela vibra, viva, quente de medo e de dever. E então, pausa, longa, terrível. Você hesita. Ele traiu, sim, continua Allard. Mas você precisa decidir o que vale mais, a ordem ou o homem. O som do vento é o único que responde. Você fecha os olhos e corta. O golpe é limpo, curto, silencioso. O corpo cai para a frente. O sangue escorre na terra, quente, espesso, lento. O cheiro sobe como um incenso profano. Sir Allard se aproxima, observa o corpo, depois a sua mão. Tremer é bom, diz. Quer dizer que ainda há alma. Você não fala. As palavras não vêm. O corpo todo vibra, não de medo, mas de vazio. Agora entende, continua ele. Não há honra em obedecer. Há apenas necessidade. Ele vira as costas. E quando o dia chegar em que precisar escolher entre o juramento e a verdade, saberá o que é ser cavaleiro. O caminho de volta é mudo. Nem os cascos fazem som. O vento se cala. Só a espada, guardada na bainha, parece murmurar. Ela pulsa quente, como se lembrasse. À noite, você limpa o sangue que secou nas mãos. A água do riacho é fria o bastante para queimar. O reflexo no espelho líquido não o reconhece. Os olhos são outros, mais fundos, mais velhos. Você pensa no homem, no corte, na voz de Allard. Tudo se mistura até virar uma coisa só. O peso do aço. E quando, antes de dormir, tenta rezar, as palavras se confundem. Você não sabe mais o que pedir. Perdão ou esquecimento. Sir Allard passa por você no escuro, a capa balançando como uma sombra viva. Ele não olha, mas diz sem parar de andar. Não se culpe, o ferro não julga, apenas cumpre. E o som dos passos dele desaparece na noite. Mas o eco fica. O eco da lâmina. O eco do juramento. O eco do que restou de você. Os dias seguintes caminham como sombras. Sir Allard fala pouco, e quando fala, suas palavras parecem vir de algum lugar muito longe, como se já não pertencessem a este mundo. O olhar dele se tornou opaco, pesado, um poço onde a fé e a dúvida se misturam até ficarem iguais. Vocês viajam rumo ao sul, acompanhando uma coluna de soldados que mal sabem para onde vão. Os estandartes, outrora erguidos com orgulho, agora balançam desbotados como panos cansados de significar. O ar é seco, o vento quente, o céu uma mancha branca que fere os olhos. E por trás de tudo, a sensação de que algo está prestes a acabar. Não apenas a guerra, mas ele. Certa tarde, quando o sol já começa a cair e o horizonte é uma fogueira distante, um mensageiro os alcança.
Traz a notícia de que o lorde do castelo foi morto numa emboscada. As forças do norte avançam e a fronteira está perdida. A ordem, diz ele, se dissolve. Sir Allard não responde de imediato. Apenas desmonta, caminha até uma pedra e senta-se. Fica assim por muito tempo, imóvel, o vento levantando a poeira ao redor. Depois, num tom baixo, quase sereno, diz: sem o juramento, o homem volta a ser apenas carne, e eu já não tenho carne o bastante para isso. Você tenta falar, mas ele levanta a mão. Não diga nada, rapaz. A verdade às vezes é um fardo leve demais para quem viveu pesado. Ele se levanta, olha para o vale adiante e suspira. O ferro não julga, mas o homem julga, mesmo sem querer. E começa a andar. Vocês seguem até o cair da noite, quando encontram uma vila em ruínas. Restos de paredes, fogo antigo, o cheiro de morte entranhado na madeira. Ali, Allard decide parar. É aqui que termina o que começou comigo. Você não entende. Senhor! Ele desmonta, tira o elmo e o coloca nas suas mãos. A cabeça dele, sem o peso do aço, parece mais frágil, humana demais. Guarde, diz. O elmo carrega o nome, o homem não. Há um som distante, cavalos, passos, talvez vozes. A guerra ainda anda, mesmo quando ninguém a chama. Allard observa o horizonte com calma. Eles vêm, murmura. E desta vez não recuaremos. Você sente o coração disparar. Há poucos homens com vocês e nenhum abrigo. Senhor, é suicídio. Ele sorri, um sorriso triste, antigo. Não, rapaz, é memória. O ataque chega com o vento. Flechas, gritos, poeira. O som do aço volta a dominar o mundo. Sir Allard avança como se buscasse o próprio fim. A espada dele canta, corta, esquiva, sangra. Mas há muitos. E ele, sozinho, parece parte da tempestade, uma figura feita de ferro e vontade. Você luta ao lado dele, mas o vê ser atingido. Um golpe nas costas, depois outro no peito. Ele cambaleia, mas continua. Mais um passo, mais um corte, mais um fôlego, até que, enfim, cai de joelhos. O som do corpo dele batendo no chão é o som da própria guerra acabando. Você corre, segura-o nos braços. O sangue escorre quente, rápido, como se quisesse fugir do corpo antes do tempo. Os olhos dele procuram o céu, não com medo, mas com reconhecimento. Lembra o que eu disse? Você tenta responder, mas a voz falha. Ele continua com esforço. O ferro não julga. Mas o homem deve escolher o que perdoa. O olhar dele se apaga, mas o rosto permanece sereno, sem dor, sem medo, como se, enfim, tivesse encontrado o silêncio que passou a vida inteira perseguindo. Você fica ajoelhado por muito tempo. A batalha termina em volta. Inimigos mortos, fumaça, o vento trazendo o cheiro agridoce do ferro quente. Nada mais se move. Com mãos trêmulas, você fecha os olhos dele e coloca o elmo sobre o rosto. Aquele mesmo elmo que agora pesa mais que o mundo. Depois, ergue a espada, a dele, e finca no chão ao lado do corpo. A lâmina reflete o último raio do sol e por um instante parece uma cruz feita de fogo. O vento passa, apaga a poeira, leva o som dos gritos para longe. Você permanece ali até o escuro chegar, até a noite cobrir tudo. Quando por fim se levanta, algo dentro de você também se ergue. Não orgulho, não vingança, mas uma resignação antiga, o mesmo tipo que molda o ferro até que ele aceite a forma. Você entende, enfim, o que Sir Allard quis dizer. O ferro não julga,
mas o homem que o segura é condenado a lembrar. E é isso o que resta: lembrar. O amanhecer chega lento, pálido, sem pressa de nascer. O campo de batalha é agora apenas uma planície de silêncio. Os corpos já frios, as armaduras abertas como cascas de um fruto apodrecido. A fumaça da noite anterior ainda se eleva em finos fios, misturando-se à névoa que cobre o solo. Você está sozinho. Sir Allard jaz às suas costas, coberto pela capa que um dia carregou com orgulho. O elmo, agora gasto e manchado, repousa sobre o peito dele. Há algo de solene na quietude, como se o mundo tivesse parado só para que aquele homem pudesse morrer em paz. O vento sopra, leve, e leva consigo o último eco da batalha. Você observa o horizonte e sente uma ausência estranha, quase física. A voz de Allard, que sempre cortava o ar como lâmina, agora é só lembrança. E lembranças, você descobre, também pesam. Recolhe o que resta: a espada, a insígnia, o elmo, a carta que ele nunca enviou. Tudo cabe num pequeno embrulho amarrado à sela do cavalo. O animal relincha, inquieto. Ele também sabe que o Senhor se foi. O caminho de volta é longo e sem trilhas. As estradas estão cheias de fantasmas, homens que nunca chegaram, promessas que nunca se cumpriram, e você, o último a carregar o nome de um juramento que perdeu o dono. Por dias, cavalga em silêncio. O sol arde, o frio corta, e o mundo segue indiferente. Às vezes, pensa em abandonar o ferro na beira da estrada, deixar que o tempo o devore como devora tudo. Mas algo o impede. Não é lealdade, é testemunho. O castelo surge no horizonte, uma sombra antiga contra o céu cor de chumbo. As torres que antes pareciam tocar as nuvens, agora parecem curvadas, cansadas. As bandeiras estão rasgadas, o portão semiaberto. Lá dentro, poucos homens restam. O som do ferro contra a pedra é esporádico, o eco de uma ordem que ainda tenta se lembrar de si mesma. Você atravessa o pátio, desmonta e é recebido apenas por olhares vazios. Alguém reconhece o elmo nas suas mãos. O murmúrio se espalha. Sir Allard. Eles abaixam as cabeças. Você percebe que todos esperam que diga algo, um discurso, uma oração, qualquer coisa que dê sentido à morte. Mas as palavras não vêm. Em vez disso, apenas ergue a espada dele. O aço reflete o fogo das tochas. Ele lutou, diz, e no fim entendeu que lutar não basta. Silêncio. Então, lentamente, você crava a espada no chão, diante do portão. Que ela permaneça aqui, murmura. Não como arma, mas como lembrança. Ninguém responde, mas todos compreendem. Há algo definitivo naquele gesto, como se o ferro, enfim, tivesse encontrado repouso. Nos dias que seguem, você reorganiza o que sobrou do castelo. Enterra os mortos, repara os muros, alimenta os vivos. Os campos ao redor voltam a ver homens plantando, não marchando. E à noite, quando o vento sopra pelas ameias, você jura ouvir o som do elmo de Allard balançando na parede do salão. Às vezes, sonha com ele. O cavaleiro está de pé, na beira de um rio cinzento, com o rosto sereno e as mãos vazias. Ele o olha e diz: agora o ferro está com você, mas não o deixe te moldar. Você acorda, sempre antes da aurora. A lareira ainda acesa, o castelo dormindo.
pega a pena, o pergaminho e começa a escrever. Não um relatório, não uma crônica, mas uma confissão. Cada palavra pesa, mas flui. Você escreve sobre o menino que um dia foi, sobre o juramento que fez sem entender, sobre o mestre que o transformou e sobre o homem que, no fim, aprendeu a carregar o silêncio. E quando termina, dobra o pergaminho e o guarda dentro do elmo. Sabe que um dia alguém o encontrará. Talvez um jovem, talvez outro sonhador que ainda acredita que o aço é destino. E quando ele ler, talvez compreenda o que você aprendeu com sangue e tempo. Que o ferro não julga, que a guerra não termina e que o verdadeiro peso de um cavaleiro não está na espada que ergue, mas nas vidas que decide não cortar. Você se levanta, vai até o pátio e observa o horizonte. O sol nasce devagar, tingindo o céu de ouro. A luz toca o elmo de Allard e por um instante parece que o próprio ferro sorri. Então você monta o cavalo. Não há mais guerras para lutar, mas há estradas demais para esquecer. O vento sopra, a capa balança e a história continua, silenciosa, sem glória, mas inteira. Porque agora você não é mais o aprendiz. Você é o último cavaleiro